Bom dia, esse é um vídeo para explicar sobre sockets no Java. Esse é um trabalho para a matéria de Laboratório de Engenharia de Software na FATEC Zona Leste, professor Antônio. Bem, e o que são sockets? Sockets são meios de comunicação entre duas aplicações em computadores diferentes dentro da mesma rede ou até mesmo na internet. Por exemplo, um servidor de e-mail no navegador, por exemplo, um Outlook da vida, uma aplicação de banco. Se precisa comprar alguma coisa, você precisa acessar o banco via navegador, é uma forma de socket. Existem muitas aplicações com muitas formas de socket. Tem sockets físicos, por exemplo, vistos em hardware. Há muitos subtipos de socket, mas um dos mais usados são o socket TCP e o UDP. Um socket TCP é quando é necessário que a aplicação garanta a transmissão e a recepção garantida de pacotes entre o cliente e o servidor. Por exemplo, durante um login no banco, você não pode ter perda de dados no pacote transmitindo a senha, por exemplo. E o socket UDP é quando não é necessário garantir alguma de entrega, e muitas vezes visando apenas a transmissão do pacote. Por exemplo, durante um stream de vídeo, um stream de áudio, pacotes podem se perder no meio do caminho, mas durante uma transmissão ao vivo, que se não chegou, não chegou, mas se chegou, melhor. Mas a perda de pequenas quantidades de pacotes não comprometem a atividade que está sendo praticada. Bem, como são usados os sockets dentro do Java? Para isso você precisa importar a biblioteca java.net, que lá ficam armazenados as informações necessárias para se poder usar os sockets. Bem, normalmente usa-se dois sockets, um socket servidor e um socket cliente. No socket servidor, no socket do servidor, você precisa iniciar ele especificando-se o número da porta, que no caso é 2001. Ele vai iniciar o socket, o socket será executado nessa porta do servidor. É preciso especificar o IP. Mas já no cliente, é necessário que iniciar o socket se explicitar o número de IP onde se espera que o servidor esteja. Isso é necessário uma conexão com o IP frio, ou seja, daquelas conexões em que o número do IP não muda cada vez que o roteador é reiniciado. Além disso, o número da porta também. E esse IP aqui está aqui, no caso, porque como aqui no exemplo nós vamos executar o servidor e o cliente na mesma máquina, esse número aqui é usado para simular uma conexão via internet, só que na própria máquina. É o IP de loopback, o tal do localhost. É o número de IP usado quando você quer simular a conexão de internet, só que a própria máquina sem precisar estar conectado à internet em si. Bem, e aqui temos uma imagem de um chat usando o socket no Java. Então, aqui temos o cliente, aqui temos o servidor. Quando o servidor é iniciado, ele fica aguardando uma conexão. Aí quando se inicia o cliente, ele já tenta conectar com o servidor. E aqui pode-se ver a linha de execução dos eventos. Esperando conexão, conectando, conseguiu conectar. Esperando transmissão do servidor, e aqui enviamos uma simples mensagem de texto aqui ao servidor, a mensagem de texto aqui, falando com o cliente, e o cliente aqui enviou e o cliente recebeu
do server. E então, aqui, mensagem enviada. E aqui ele reiniciou o processo de ficar ouvindo a porta. Sim. Aí enviamos uma mensagem de texto do cliente para o servidor. Aqui, cliente falando com o servidor. Então volta-se ao processo de listening da porta, esperando alguém enviar alguma coisa. Aí aqui enviamos outro texto como teste 1 e o cliente recebeu. E do cliente enviamos para o server mensagem teste 2. E é assim que funciona um simples chat no Java. E aqui as referências usadas na criação desse vídeo. E logo em seguida vamos mostrar o código Java e o programinha de chat no Java. Bem, e aqui nós temos o código da classe servidor. Aqui nós temos bibliotecas importadas, a lista, as configurações da JFrame, texto e tal. Bem, aqui temos os códigos do JFrame, então o atalho dando um conflitozinho aqui de atalho do NetBeans com o programa de vídeo. Peraí. Então, voltando aqui. Aqui e tal. Aqui alguma configuração do grid. Botãozinho enviar. Aí temos o socket em si. Aqui já foi criado na porta do 2001. Aqui display esperando conexão. Aguarda receber um accept de um cliente. Que o input e output é para enviar e receber texto. Um timer aqui. Que é onde ele recebe a informação do texto do cliente. Aqui onde ele envia. Aqui rodando o código de rodar a classe. Aqui o código da classe cliente. Biblioteca, as configurações do janela, o botãozinho, configuração do janela. Aqui ó, socket IP 127.0.1.0.1, não, 127.0.0.1. Esse aqui é o IP usado para conexões da máquina com a própria máquina, simulando a conexão de IP, de internet. Aqui a porta 2001. E de novo, é por isso que é bom ter se aplicações tenham uma conexão de internet usando IP frio, porque se for uma de IP quente, isso aqui vai dar pau, vai dar problema. Que conexão de IP quente, cada vez que se reinicia o modem, o IP vai trocar. Aqui, input, output, exception, um timer. Botão de enviar texto. Aqui aguardando que o servidor envie algum texto. E aqui um negócio para rodar ele também.
Agora aqui primeiro temos que rodar o servidor. E o servidor. Depois roda o cliente. Voltando aqui, deu um bugzinho aqui. De novo, roda primeiro o servidor. Aí depois a gente roda o cliente. E agora eles podem conversar aqui, ó, conectado, leito esperando. Estava esperando a conexão. Vou rodar de novo. Rodando de novo, isso eu. Informação. Aqui, ó, guardando conexão do cliente. E aqui, ó, conectando. Tá, pegou a conexão, certo? Agora a gente consegue enviar o texto usando o socket aqui na máquina local aqui. Envia um texto. Agora o cliente responde de volta. De volta, certo? Mais uma coisa. Outra coisa. E se isso aqui fosse feito numa rede local com as máquinas usando IP fixo, dava para rodar um cliente numa máquina, o servidor em uma máquina e o cliente em outra máquina. E daria para se conversar usando isso numa rede local. Agora via internet é meio complicado, mas deu jeito de funcionar. Isso também pode ser aplicado para envio de dados, imagens, objetos, arquivos binários. Enfim, como Java é compatível com uma ampla gama de aparelhos, você poderia também rodar isso em mobile. Um chatzinho, um chat de jogo também. Ou configurar isso aqui para rodar em voz. Como por exemplo uma LAN house. Uma LAN house é uma confusão de pessoa falando, mas se isso fosse aplicado para um chat de voz, usando um headset, daria para eles se comunicarem entre si. Deixando os caras aqui. Acabando a apresentação. Bem, e esse chat ele foi feito usando o socket TCP. Ou seja, ele garante a transmissão das informações quando você aperta o botão. Agora, se fosse um chat feito por UDP, você pode apertar o botão e enviar, mas ninguém garante que vai receber. Ainda mais se fosse uma conexão pela internet, que os pacotes podem se perder no meio do caminho. E aqui temos um exemplo de uma conexão via UDP. Aqui a classe servidor. Conecta na porta 9076. Ela vai receber um datagrama, será um bloco de texto, aguardando o cliente se conectar naquela porta e enviar um pacote de texto que é um datagrama. E depois ele fecha. Não, ele recebe e envia de volta para o cliente o que ele recebeu. Ele recebe um texto e depois reenvia de volta para o cliente o texto em maiúsculo. Aqui é a classe cliente. Conecta lá na porta. Aguarda, envia um texto para o usuário digitar. Envia. E depois que ele recebe o texto enviado na forma de maiúsculo, ele printa que o pacote foi recebido, porque essa é a única confirmação que vai ter. O protocolo TCP, ele garante a transmissão, mas é tudo pelo próprio protocolo. Aqui, se você quiser alguma confirmação, você vai ter que implementar isso.
E aqui ele fecha. Agora vamos executar ele. Executa o servidor. Não, pera aí. Tá, aí executa o servidor. Tá esperando o cliente se conectar na porta tal. Agora executa o cliente. Aqui, ó. Agora digita um texto minúsculo. Aqui, ó. Enviou o pacote pro servidor. O servidor recebeu. Reenvia tudo em maiúsculo. De volta para o cliente. O cliente recebeu. Confirmou que foi recebido. E fechou. Fechou. E aqui eu vou encerrando o vídeo. Fechou. Aqui estão as referências que foram usadas para a criação desse vídeo. E, enfim, obrigado por ter assistido e até uma próxima.